Nessa minha aula aqui de física, eu quero explicar para você alguns conceitos sobre os eclipses do Sol e o eclipse da Lua. Mas, Denis, esse conteúdo já tem aqui pela internet, todo mundo já mostrou isso. Sim, muita gente mostra, mas eu sou professor de física. Então eu vou mostrar para você alguns conceitos que talvez você não tenha visto ainda. Não esquece de curtir agora, nesse momento, esse vídeo, por favor, para ajudar a expandir esse conhecimento e ajudar o teu professor Denis aqui. E não esquece de ir aqui no link que está na descrição do vídeo dos meus dois cursos. O curso de matemática para quem detesta matemática e o curso de física para quem detesta física. Dá uma acessada ali e vê se você gosta do curso, você adquire, ele é teu para sempre, beleza? Aqui nós temos uma representação esquemática, veja só, do Sol, da Terra e da Lua. Denis, mas está estranho isso aqui porque o Sol não fica tão próximo da Terra assim. É verdade, ele não fica tão próximo da Terra, mas por questões didáticas eu montei esse simulador nesse formato aqui, tudo bem? Qual que é a distância do Sol até a Terra? Mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Isso na astronomia nós chamamos de uma unidade astronômica. A distância de 150 milhões de quilômetros na astronomia corresponde a uma unidade astronômica, tudo bem? E aqui eu tenho a Terra, eu posso fazer ela girar aqui. Imagina que a gente está olhando a Terra da parte de cima, como se você estivesse olhando do Polo Norte, tá? Então aqui tem uma pessoinha, né, fora de escala totalmente, girando aqui com a rotação da Terra. Aqui eu tenho a Lua e aqui eu tenho o Sol. Como o Sol está muito longe da Terra, muito longe, a gente pode desconsiderar o tamanho dele. Na física, quando a gente desconsidera o tamanho do objeto, a gente fala que é um objeto pontual, como se ele fosse um ponto. E aí o que acontece com os raios de luz que saem do Sol? Veja só, eles vêm aqui em linha reta. Então os raios de luz, esse é um conceito da física, eles sempre se propagam em linha reta, tudo bem? Em condições normais. Então o raio que sai aqui desse topo do Sol, mais ou menos, ó, ele vem em linha reta, vem aqui na Terra e ele continua para um lado. Esse raio que vem daqui, ó, também continua e vai aqui para baixo. Esse raio aqui de baixo vai lá para cima. Esse raio daqui, mais embaixo, vai para esse lado aqui, tudo bem? Mas, Denis, não existem infinitos raios? Sim, existem, só que a gente acaba não desenhando eles, né? Os raios que vêm aqui do Sol em linha reta, ó, veja só, eles batem nessa região da Terra aqui que está iluminada. Então, nessa região aqui da Terra é o quê? Dia ou noite? É dia, né? Essa pessoinha aqui que está aqui, como do outro lado não está chegando a luz do Sol, então ela está do lado da noite. Se a Terra vai girar, olha só a explicação do dia e da noite, a Terra gira, até que a pessoa começa a ver o Sol nascer, ó, o Sol está nascendo, a luz está aparecendo. Veja só, a pessoa chegou aqui numa região que agora está dia. E aí ela vai ficar ali um período durante o dia, que é o tempo da rotação da Terra, e aí ela, no fim, aqui, ó, está chegando o pôr do Sol, a pessoa vai indo para o lado noturno novamente. Isso acontece porque a Terra gira. Tudo bem? Então esses raios vêm aqui e batem aqui na Terra. O que acontece? Veja só, tá vendo que aqui atrás fazem umas partes escuras? O que acontece aqui, ó? A luz do Sol ela não consegue passar aqui totalmente para o outro lado. Veja que aqui tem uma região um pouco mais clara. Essa região nós chamamos de penumbra. A penumbra é essa região onde é escuro, mas ainda tem um pouco de luz. Da onde está vindo essa luz? É esse raio que está vindo aqui, ó. Acompanha o meu mouse aqui. Está vindo aqui, ele vai chegar a iluminar um pouco essa região aqui. O mesmo acontece com essa parte aqui de baixo. O raio vem aqui, siga o meu mouse, e aqui ilumina um pouco. Só que tem uma região aqui que nós chamamos de sombra. Essa sombra é onde está esse cone aqui, ó, tá vendo? Que a Terra projeta no universo. Então, nessa região aqui não chega luz nenhuma do Sol. É uma região completamente escura, tudo bem? Então, veja só. Aqui acontece porque a luz do Sol não consegue chegar nessa região. Então, tem uma região de penumbra dos dois lados aqui e uma região de sombra. O que acontece num eclipse da Lua? Da Lua, olha só. Vamos colocar aqui para rodar. Olha só, tá indo lá. Tá vendo? Aqui tá a Lua. Então, o que acontece? Tá indo a Lua, mas eu quero ir para o outro lado aqui. Então, vamos puxar isso aqui para cá. Olha só o que acontece. Tá indo a Lua tá indo ali. Tá vendo que a luz do Sol tá batendo aqui na Terra, tá tudo normal. Só que lembra que tem essa região da Terra ali, ó. Tá vendo? Vamos parar aqui novamente, ó. Tem essa região da Terra onde faz a sombra e a penumbra. E a Lua tá chegando ali naquela região, tá vendo? Ela tá chegando naquela região. Então vamos ver o que vai acontecer, ó. Vai acontecer o momento do eclipse. O eclipse da Lua é quando a Lua entra nesse cone de sombra e penumbra da Terra. Olha o que vai acontecer. Olha só, a Lua entrando ali, ela está entrando numa região de penumbra. Nessa região de penumbra, você tem um eclipse parcial da Lua. É quando você vê ainda a Lua,
mas ela tem uma pontinha que está clara ainda e uma pontinha que está escura. Isso é uma região de penumbra, um eclipse parcial. Quando ela entrar nesse cone aqui da sombra, vai ser um eclipse total. A Lua some completamente. Então veja lá, vai continuar girando, a Lua está indo, ó, eclipse parcial, entrou ali na sombra. Olha só, eclipse total. Depois ela vai para a penumbra, eclipse parcial, e quando ela volta para a luz, você tem ali, não tem mais o eclipse. Isso aqui é um movimento que acontece com frequência. Vamos repetir aqui para você ver, ó. Veja só. De tempos em tempos no ano você vê um eclipse da Lua. E agora você sabe por que isso acontece. Obviamente esse eclipse tem que acontecer à noite, né? E é quando a Lua está numa fase que nós chamamos de uma fase que ela está passando por esse cone de sombra ali da Terra. Ó, eclipse parcial, total, parcial de volta e ela vai embora. Acontece agora um outro fenômeno muito interessante, que é muito mais raro de acontecer, que é o eclipse do Sol. O que acontece no eclipse do Sol? Bom, para ele acontecer tem que estar de dia, né? É o contrário. O que acontece? A Lua está orbitando a Terra, certo? E tem um momento que ela vai entrar justamente nesse ponto aqui, ó. A Lua tem um tamanho praticamente exato que ela consegue cobrir o disco do Sol. E aí vai acontecer o eclipse solar. Eu não tive a oportunidade de ver esse eclipse. No Brasil, se eu não me engano, o último que teve total foi em 1994, que pôde ser visto na maior parte do Brasil. Tudo bem? E vai acontecer outros no futuro. Se você quiser viajar, você pode viajar para outros países para ver o eclipse total do Sol. Eclipse parcial eu já vi, mas eclipse total mesmo, onde tudo fica escuro, eu nunca vi. Que é aquela famosa frase da thumbnail aí, será que o dia vai virar noite? Não sei, né? Pode virar noite no eclipse do Sol. Então vamos ver, ó, o que vai acontecer. A Lua vai continuar girando ali, tá vendo? Ó, ela tá indo. Vai lá, vamos deixar ela aí. Veja que o Sol tá emitindo a luz ali e vai chegar o momento, olha só o que acontece. O que vai acontecer é que a Lua vai projetar uma sombra na Terra, certo? Tá vendo que tem a região de penumbra? Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Tem uma região de sombra e uma região de penumbra. Tá vendo? Nesses dois pontos aqui. Quando você estiver nessas regiões de penumbra, no eclipse total, no eclipse do Sol, você vai ver um eclipse parcial. Você ainda vai ver o Sol, mas ele vai estar um pouquinho escuro só. Quando você está no ponto realmente de sombra, você vai ver um eclipse total do Sol. E ele é muito raro de ser visto. Olha só o que vai acontecer. Eclipse parcial. Olha só, vamos pausar aqui. As pessoas que estão nessas regiões aqui, ó, por exemplo, essa pessoinha aqui, ó, ela está vendo um eclipse parcial do Sol, porque ela está numa região de penumbra. A pessoa que está aqui, ó, nesse aqui, está num ponto de eclipse total. Ela não vê mais o Sol. A Lua entra completamente na frente do Sol e deve ser uma coisa impressionante, uma coisa incrível. Isso aqui é muito difícil de você ver, porque veja o que acontece. Olha só, o cone que a Lua faz na Terra, ele é muito estreitinho. Então, quando acontece o eclipse total do Sol, é numa região muito específica da Terra. Isso depende do eclipse. Numa região muito específica. Então, você tem que estar naquele local, no dia exato, com a condição atmosférica exata. Com a sorte que eu tenho, o dia que tiver o eclipse total do Sol aqui em Curitiba, onde eu moro, vai estar nublado, eu não vou conseguir ver nada. Olha só o que acontece. Então aqui vai indo, veja só. O eclipse vai andando também, ó. Tá vendo que a sombra aqui vai andando ao redor do planeta. E aí até que chega o momento em que a Lua sai desse cone da Terra, que ela projetou na Terra, e aí termina o eclipse total do Sol. Vamos colocar aqui, ó. E aí geralmente você tem um eclipse da Lua de volta, olha só, eclipse da Lua, um não está sincronizado com o outro, tá? É só uma questão didática. Daqui a pouco a Lua vai entrar ali novamente no cone da Terra, você vai ter um eclipse parcial, depois um eclipse total, e esses são os princípios da física que a gente usa aqui. Propagação retilínea da luz, sombra e penumbra. Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar o teu professor Denis aqui, profissional da educação, e acessar aqui o link dos meus cursos, matemática para quem detesta matemática e física para quem detesta física. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, muito obrigado, valeu e tchau!